Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores, vereadoras. Você que nos acompanha pela TV Câmara, pela internet, enfim. Esse é o momento do tema livre. A gente fica sentado ali e fica olhando as falas, né, dos colegas de trabalho. E a gente começa às vezes faz uma introspectiva e começa a imaginar, né, o porquê de tanta falta de transparência por parte de alguns administradores políticos. E aí a gente começa a pensar em prol da população, porque, como eu já disse aqui nessa casa, e também tem outros aqui que fazem um trabalho sério, tá? Que o quê? Que a gente quer trazer o quê? Um benefício para o povo. A gente quer representar bem o povo, a gente quer, ao bem da verdade, a gente quer fazer por merecer o estar aqui nessa casa. Quando a gente vai para cima, a gente briga, né? Às vezes a gente vai numa discussão acalorada, e aí o que acontece? Às vezes a gente fica decepcionado com algumas atitudes. Então perceba o seguinte, né? Em linha com a fala do vereador Edinho, que me antecedeu aqui, né? Nós votamos nessa casa um projeto de lei que, para você entender, todos os contratos da prefeitura teria que ser mandado para essa casa para que a gente possa promover uma transparência. Ou seja, porque por incrível que pareça, nós vereadores não temos acesso aos contratos da prefeitura, nós não temos acesso aos relatórios da prefeitura. E uma das prerrogativas do vereador é o quê? É investigar o executivo. E aí nós aprovamos esse projeto de lei nessa casa, todos os vereadores votaram favorável, mas por incrível que pareça, o prefeito colocou uma ação na justiça, a gente chama de ADIM, tá? Uma ação de inconstitucionalidade dentro desse projeto, alegando que essa lei que nós aprovamos aqui na casa é inconstitucional. Agora, como pode ser inconstitucional aos olhos de você que está nos assistindo? Pensa bem comigo. A gente não poder ter acesso aos contratos elaborados pela prefeitura. Não poder ter acesso aos relatórios feitos pela prefeitura. E aí o prefeito entra com um processo na justiça, querendo derrubar a nossa lei, a lei que os vereadores aqui fizeram nessa casa, para que ele possa o quê? Esconder os contratos. Eu só posso entender assim. Está escondendo informação, por quê? Porque deve ter algo que não pode ser visto. Então eu acho assim que eu até faço um apelo para que os canais de comunicação, a mídia, o jornal, a televisão, possa também cobrir essas coisas. É importante. Por que é que o nosso executivo não quer abrir um canal de transparência para nós vereadores e para você que muitas das vezes votou nesse candidato e agora está sofrendo esse bloqueio? Então isso é o quê? É uma falta de democracia, é uma falta de respeito com o cidadão de Jacareí. Olha, é incrível. A gente fica perplexo, tá? A gente fica, eu diria assim, estarrecido com uma situação dessa. Eu mesmo coloquei aqui, né, muitas das vezes, a questão, por exemplo, das obras do Turi. Por que nós não temos acesso aos contratos? Por que nós não temos acesso aos relatórios? É porque, com certeza absoluta, deve ter algo que eles não querem que a gente saiba. Mas vamos caminhando.
Vamos caminhando que uma hora eu tenho certeza absoluta que, eu diria que o lado do povo vai vencer. Eu quero falar aqui também de algumas coisas que vai trazer benefício para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso Brasil. Nós sabemos que existe o quê? Existe um banco chamado BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. O Banco Nacional de Desenvolvimento, já diz o nome, de desenvolvimento, ele tem um papel muito importante. Para quê? Para assistir as pequenas companhias, os pequenos comércios. E nós estamos aqui colocando que uma questão, por que é que o Banco Nacional de Desenvolvimento não ajuda as pequenas empresas, as pequenas companhias, os pequenos comércios, que tanto traz posto de trabalho para a cidade, para o estado e para a nação? Por quê? Por que lá atrás, quando eu falei mal da Copa do Mundo, muitos vereadores aqui nessa casa vieram para cima de mim? Ah, vereador, você não gosta de futebol. Ah, vereador, você está falando isso e aquilo. E hoje está aí os elefantes brancos, que são os estádios, que estão parados aí pelo Brasil inteiro e não estão tendo condição de ter arrecadação nem para a sua manutenção. E quem é que investiu nesses estádios? O BNDES. Então, por que agora, então, nesse momento, não investe nos pequenos comerciantes, nas pequenas companhias? Por quê? Porque é a falta de transparência. Porque da mesma forma que negam entregar para nós aqui no município os contratos das empresas que prestam serviço no nosso município, os relatórios de obras, fazem também no âmbito federal. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores deixou de ser um partido de trabalhador e se tornou uma grande empresa. É isso que acontece. Então a solução estaria aqui, o que? Investir mais nos postos de trabalho, que são os pequenos comerciantes. A prefeitura acabou de tirar aí, quem sabe, as últimas vagas de estacionamento no nosso município. Ao invés de criar alternativa, ao invés de criar um anel viário na cidade, tira o quê? A força dos comerciantes. E detalhe, sem conversar com ninguém. Quando eu falo de comércio, talvez, tem algumas pessoas que vão imaginar: ah, Fernando, você está falando do comércio porque você é comerciante. Também. Mas estou falando do comércio mais ainda, um patamar mais alto, porque é o comerciante que oferece o maior número de postos de trabalho dentro do município. Então fica aqui registrado isso. A questão, por exemplo, também das nossas visitas nos bairros, que eu tenho ido muito para os bairros, tá? Eu tive lá no Parque Imperial a respeito da manutenção do asfalto na rua José Ramalho Filho. O asfalto lá está uma lástima. Você entende como que são várias coisas que a gente tem que ver no município? O asfalto, por exemplo, na cidade toda, como lá no Parque dos Príncipes, está uma lástima. O centro da cidade está com um asfalto de péssima qualidade. Muitos buracos na cidade. E agora, com as chuvas, vai intensificar mais ainda os buracos. E agora a gente vê o secretário de Infraestrutura sendo exonerado. Como é que vai ficar isso? A cidade está sem comando. Nós estamos há 1 ano aí para as eleições. 1 ano, finalizando o governo. A cidade está sem comando. Está sem pulso. Precisa de administrador, precisa de um pulso forte no município. Precisa de estudos, precisa de programas que venham a contribuir. E aqui eu estou citando só um ponto, estou falando de asfalto. Se nós formos lá na Avenida Lucas Nogueira Garcês,
Nós não temos acostamento. Gente, está faltando muita coisa no nosso município. E há um ano da eleição, vem trocar o secretário, e aí a gente quer saber maiores informações, a base do governo vota contrário ao pedido de informação. Então fica aqui registrado. É uma pena que, eu não sei, eu acredito que não são todas as pessoas que assistem a TV Câmara. Mas se assistissem a TV Câmara, ou viessem aqui no plenário assistir a sessão de Câmara, já iriam entender, eu diria 90% de como pensa um representante aqui nessa casa. E o meu pensamento é o pensamento do lado do povo, não é o pensamento do lado do prefeito, não. Eu acho sim que nós temos que ter o quê? Melhorias nesse município que favoreçam o povo. Não tirar o vale-refeição do funcionário público. Que vergonha, que vergonha.